Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com você, e dessa vez nós vamos falar um pouco sobre turismo no Brasil. Então, depois de nós termos visto aí alguns números que falam sobre o turismo a nível de mundo, e entendemos também quais são as formas de turismo, hoje em especial estaremos falando um pouco sobre o turismo no Brasil. Importante nós estarmos atentos com relação a isso, tá? Então vamos lá, falar um pouquinho então sobre turismo a nível de Brasil, né? Entendemos aí que o Brasil apresenta um potencial tremendo do ponto de vista de paisagens naturais, de monumentos históricos, culturais, né? De ambientes que possam oferecer atrativos de turismo. Porém, contudo, todavia, entretanto, nós temos um problema seríssimo que seria um fomento muito pequeno com relação ao turismo no Brasil, que poderia trazer várias divisas aí do ponto de vista prático para a economia do Brasil. Uma maior participação desse setor seria interessante, né? Setor no PIB seria interessante para o desenvolvimento do Brasil. Então vamos pensar quais são então os turistas, a origem dos turistas que vêm para o Brasil, tá? Então, os argentinos vêm em grande quantidade, principalmente ali para a região de Santa Catarina, seguido ali dos estadunidenses, depois chilenos, paraguaios, uruguaios, franceses, alemães, italianos, ingleses e portugueses. Percebam vocês que nós temos uma participação muito grande de países que pertencem, junto com o Brasil, no Mercosul. É a grande maioria de pessoas que vêm, né? De países sul-americanos, né? Chile também entra bastante, seguido aí, então, dos Estados Unidos e depois, na sua grande maioria, países europeus, né? Para onde vão os brasileiros, né? Quais são os principais destinos? Seria os Estados Unidos, depois a Argentina, a França, Uruguai, seria praticamente aí a mesma a mesma relação, salvo exceção do México, tá? Então é importante nós entendermos isso. Na verdade, quando você pensa em turismo num país, você pode pensar nessa relação de turismo estrangeiro, para onde vão e quem vem, e pode pensar no turismo interno. Aqui nós estamos pensando nesse turismo externo, tá? Então, bem legal a gente entender isso. Balança de turismo, né? Então, em 2013, nós temos a receita gerada pelo turismo, aí, alguma coisa em torno, vamos pensar assim, de 6,7 bilhões de dólares, né? As despesas, e aí a balança, né? Aí nós temos em 2014, mantendo esse valor, né, de receita, e aí em 2015 uma diminuição muito grande do turismo devido à crise econômica que o Brasil passou, mostrando a redução, né, dos números que envolvem esse setor aí, tá? Então é importante nós entendermos essa questão da balança de turismo em um país, principalmente aí a nível de Brasil, tá bom? Então aqui nós temos aí o potencial turístico doméstico, principalmente aí do Brasil. A OMT caracteriza o turismo doméstico como aquele realizado dentro do seu país e tal, né? E nos Estados Unidos você tem uma receita muito interessante, e o Brasil tem aí também essa caracterização de uma receita que é interessante, mas poderia ser melhor, tá, pessoal? Nós podemos destacar a questão do turismo a nível de Brasil, praticamente aí em duas etapas, né? Uma que vai até o governo de Fernando Henrique Cardoso e depois do governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, antes do governo de Fernando Henrique Cardoso, ou seja, ali naquele momento que você tem a criação do real e uma estabilização da economia do Brasil, o turismo interno era pouco difundido. Então, no governo de Fernando Henrique Cardoso, com a estabilização da moeda, você tem uma ampliação do turismo doméstico. Você tem políticas públicas que começam a fomentar. O auge desse turismo doméstico vai acontecer no governo do Lula, onde então você tem uma redução dos custos de passagem aéreas, e aí você acaba observando um aumento desse fluxo de turismo interno a nível de Brasil, né? Então, nesse período que vem, aí pós o Fernando Henrique Cardoso e no governo do Lula, é quando você tem, então, uma melhoria nas classes C e D, que acabam permitindo
com que esse pessoal desse poder aquisitivo comece então a fazer também o turismo doméstico, tá? Lembre-se que isso tudo vai até 2015. Depois de 2015 nós temos aí um problema seríssimo, né? Então, em 2000 nós éramos 54 milhões de turistas e aí em 2010 já superávamos a casa de 80 milhões de turistas, tá? Quais são os melhores destinos a nível de Brasil, né? Temos aqui, elaborado pelo site Melhores Destinos, uma pesquisa segundo custo-benefício, atrações, gastronomia, receptividade e segurança, mostrando a pontuação desses destinos a nível de Brasil. Então, Lençóis Maranhenses, Gramado, Jalapão, Fernando de Noronha, né, João Pessoa, Tiradentes, né, seriam aí praticamente as regiões de maior destino a nível de Brasil, né? Percebam vocês que a pontuação vai de 8,4 para 9,10 e temos ainda aí a região de São Miguel do Gostoso, Alterchão, lá em Santarém, no Pará, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, né, Pomerode, Bonita, Jericoacoara, Ouro Preto, Barra Grande, Maceió, Poços de Calda, e em Otim, né, também ali a região de Brumadinho, onde nós tivemos recentemente ali em Minas Gerais um desastre, tá certo? Bom, aqui nós terminamos essa parte de turismo no Brasil, espero que você tenha compreendido o assunto, sucesso e até a próxima.